Vamos lá, minha gente, vamos só arrumar aqui um pouquinho a câmera, focar melhor e vamos começar. Vou estar falando aqui passando para vocês mais uma informação, mais uma orientação sobre as particularidades que tem em um treino de musculação. Mas primeiro, clique aqui, dá o like no vídeo e vamos lá. Gente, a musculação tem 3 pilares básicos: carga, execução e amplitude. Claro que esses 3 pilares é a base da musculação. Você tem que ter uma carga adequada ao que você consegue fazer. Você tem que ter uma amplitude boa e você tem que ter uma boa cadência. Isso é básico, isso é o básico da musculação. Só que existe uma coisa que ainda está acima disso tudo. Acima desses 3 pilares. O que seria? Chama-se princípio da individualidade. Por que eu falo isso? Gente, cada caso é um caso. Não existe certo ou errado. O certo e o errado, primeiro tem que saber o porquê, para quem, o que vai ser feito. Então, se baseando no princípio da individualidade, o que é errado para um vai ser certo para outro. Ou o que vai ser ruim para um pode ser bom para o outro. Então vamos explicar. O que seria o princípio da individualidade? Vamos dar um exemplo no leg 45. A pessoa está lá fazendo com a carga boa para ela, carga boa para aquela pessoa, uma boa cadência perfeita, uma cadência boa, mas com amplitude que não está muito boa. Muito boa para quem? Aí vem a questão. Para quê? Para uma pessoa, digamos, normal, que não tem problema nenhum, realmente aquela amplitude que ela está fazendo pode não ser muito boa. Mas a gente não sabe. Aquela pessoa pode ter um problema e não consegue ter uma amplitude 100%. Não consegue ter uma amplitude ideal para os padrões que muita gente acha. Eu estou dando um exemplo do leg, mas é qualquer exercício. Um supino. Supino reto com a barra. A pessoa estava fazendo, desceu, aí ela não consegue descer mais, que digamos seria o correto, que trabalharia melhor, né, o peitoral. Ela chegou no limite dela, ela sobe. Olha o que eu falei, ela chegou no limite dela, daquela pessoa. Então não adianta você querer que uma pessoa faça o que a outra faz. Gente, a individualidade, por isso que chama-se individualidade, cada pessoa é única. Vamos dar outro exemplo. Se eu estou treinando um atleta para uma competição, e ele vai fazer um exemplo aqui, a mesa flexora. Que o ideal o que é? É você não levantar o quadril da mesa, correto? Correto. Um atleta, a gente tem que trabalhar e ele fazer de tudo para não levantar. Coladinho, fazer o trabalho com a carga boa para ele, amplitude, cadência perfeita, e ele manter estável ali sem levantar o quadril da mesa. Mas isso é um atleta. Se eu trabalho com uma pessoa que não é atleta e que tem dificuldade, não vai fazer diferença para ela. Ela vai conseguir melhorar o posterior de coxa dela, mesmo levantando um pouquinho o quadril da mesa. Porque, gente, pode até tentar. Tem gente que não consegue. Então nós temos que respeitar aquela individualidade dela. Da mesma forma o agachamento. Enfim, vários exercícios partem desse princípio. Então por isso que eu falo, temos que obedecer o princípio da individualidade. E para que aquele exercício está sendo feito? Para que eu falo? Qual o objetivo? Às vezes, muitas pessoas, o objetivo é uma qualidade de vida,
é uma melhora fisicamente para estar saudável. Para outros não, para outros já pode ser uma competição. Então a diferença é grande. Então eu não posso falar que a amplitude dessa pessoa é ruim e dessa aqui é melhor, porque o objetivo delas, objetivos são diferentes. O ganho vai ser outro. Para uma, ela vai precisar de definição, no caso da mesoflexora, de uma definição e um melhor posterior de coxa. Já a outra, não, ela não vai competir. Ela quer qualidade de vida. Então aquele pouquinho que ela levantou o quadril da mesa, não vai fazer diferença. Então, gente, observe isso. É super importante. São 3 pilares básicos, realmente. Carga, você tem que saber adequar a carga ao seu corpo. Você tem que ter uma boa cadência. Não adianta você, na fase concêntrica, você fazer de um jeito e na fase excêntrica fazer de outro. E tem que ter uma boa amplitude? Tem. Mas, acima de tudo, observar, chama-se princípio da individualidade. Nem todo mundo vai fazer igual o outro. Está errado por isso? Depende. Às vezes não. Dependendo do objetivo dela e do que ela precisa, o que ela está fazendo, o que na verdade, o que ela consegue fazer é o suficiente para ela e o que vai dar resultado para ela. Qual tipo de resultado? Não é resultado estético. Não é resultado estético. É o resultado para ela viver, para ela ter uma vida saudável. Então, essa questão do certo, do errado, a amplitude dele ou dela não está boa. Tá. Porque ela precisa, tá bom. Tá? Então lembre-se disso. É muito importante os 3 pilares que eu falei. Vou repetir. Vamos lá. Carga. Você tem que saber o que o seu corpo aguenta. Não adianta você exagerar, não dê conta. Ou também colocar leve demais. Então tem que ser uma carga adequada. Cadência. Você tem que ter uma boa cadência no exercício. Sempre eu falo, tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica. E você tem que ter uma boa amplitude. Tá? São 3 pilares cruciais na musculação. Mas, lembre-se disso. Passando por cima desses 3 pilares, existe o que eu acabei de falar, que é o princípio da individualidade.